isso, eu quero prosseguir para o texto bíblico. Se você está com a sua Bíblia, abre aí, por favor, no Evangelho de João. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Começar no 14. Eu dou uma explicada no que está acontecendo, do contexto. No capítulo 6, que nós concluímos na semana passada, Evangelho de São João, capítulo 7, vou começar no verso 14, mas antes, para te dar um contexto, no capítulo 6 que nós lemos a semana passada, Jesus está interagindo com os discípulos e ele chega naquele ponto máximo de dizer: vocês querem ir embora também? Porque vários dos que o seguiam perceberam que ele não se permitiria ser usado por eles para benefício. Jesus estava interagindo com eles e Jesus disse: vocês estão vindo atrás do pão, vocês não estão entendendo que tem coisa mais importante. E Jesus sabia que ele estava provocando, ele não estava fazendo aquilo que muitas vezes nós fazemos, que é tentar apaziguar situações, botar pano quente. Jesus não coloca pano quente, Jesus insiste no ponto, e ao insistir no ponto, ele carrega até um momento no qual o pessoal está com tanta braveza, tanta ira, que ele vira, alguns levantam e começam a sair. E Jesus então vira para os outros e fala: e vocês querem sair também? E aí Pedro responde de forma maravilhosa: Senhor, para onde eu vou? Só tu tens as palavras da vida. Imediatamente depois, os irmãos de Jesus, irmãos de carne e de sangue, se aproximam dele. Pessoas que o conheceram, pessoas que viram Jesus brincar quando criança. Ele não tinha irmão mais velho, então não dá para dizer pessoas que trocaram a fralda dele. Se bem que Maria e José trocaram a fralda de Jesus, certamente. Mas irmãos dele. E eles se aproximam e eles não creem nele e eles começam a instigar Jesus. Eles começam a dizer: larga desse projeto e vamos embora, ou então faz logo alguma coisa para provar quem você é. Eles estão com vergonha, eles estão com medo. Mas eles estão assim: que mico que nosso irmão mais velho está fazendo. Ele está provocando o pessoal, ele não está percebendo que esse pessoal aí tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso sustento econômico. Esse pessoal aí pode nos afetar e ele está provocando. Vamos tirar ele daqui. E aí Jesus diz para eles: escuta, meu tempo não chegou. Vocês acham que está tudo ok com vocês aí? Vocês não sentem a tensão que o mundo tem contra mim? Porque vocês, nesse instante, são amigos do mundo. Mas vocês querem, vai à festa. Eu, por enquanto, vou fazer o que eu preciso fazer para cumprir a vontade do meu pai. E aí eles subiram para Jerusalém, para a Judéia, onde eles queriam levar Jesus, e deixaram Jesus na Galileia. Aí, depois que os irmãos dele foram para a festa, então Jesus subiu também, e aí João faz questão de narrar, não publicamente, mas em oculto, para celebrar a festa dos tabernáculos. E a Bíblia nos fala que havia uma grande tensão a respeito de quem era Jesus. Que alguns diziam: ele é bom, e outros diziam: não, ele é um enganador. Mas ninguém tinha coragem de falar abertamente com ele a respeito, e nem falar abertamente, publicamente. E aí o texto fala: porque tinham medo dos judeus. E aí muita gente vai discutir: que judeus? Eles tinham medo dos discípulos de Jesus? Não, aqui quando usa o termo, está fazendo referência às autoridades públicas, porque eles tinham medo de admitir a possibilidade, a dúvida: será que ele é o Messias? Porque daí eles sabiam que eles iam enfrentar a ira completa do estabelecimento religioso, aquilo que o pessoal chama de establishment, em comentário político e tudo. E aí começa o texto que eu quero tratar com vocês. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo. A festa era uma festa de vários dias. E Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam:
Como é que ele sabe essas letras sem ter estudado? Como que ele tem tamanha sapiência sobre a lei se ele não é um dos nossos discípulos, não foi para as nossas escolas, não é um especialista treinado por nós? Estavam maravilhados. Mas nota que o próprio João aqui vai começar a enfatizar um subtexto curioso aqui. Porque não está dizendo que eles acharam ruim. Primeiro ele está destacando que eles ficaram maravilhados com a capacidade dele. Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Que é curioso, porque eles não estavam maravilhados com o ensino dele nesse momento, e sim com a capacidade que ele tinha de fazer aquele ensino sem ter estudado, vamos dizer assim, nos centros de estudos que eles controlavam. Eles não estavam olhando para a mensagem, eles estavam ainda tentando avaliar aquele que trazia a mensagem à luz deles. Na melhor das hipóteses, como é que nós vamos fazer para saber se ele pertence ao nosso time ou não? Na pior das hipóteses, como é que nós vamos fazer para achar um defeito aqui para poder se livrar dele? E Jesus responde ao que está causando essa maravilha, e que João faz questão de não dizer que foi perguntado. Jesus está respondendo uma pergunta que não foi feita de boca. Presta bem atenção, põe esse gancho que ele vai ser chave nesse sermão hoje. Jesus responde a primeira pergunta que não chegou a ser feita. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. A primeira coisa que Jesus fala é: eu vou responder o que vocês estão se indagando aí e não tem coragem de me perguntar ou de falar abertamente. O meu ensino que está surpreendendo vocês não vem de mim, ele vem daquele que me enviou. E vocês não são capazes de entender e discernir, de ter o conhecimento, não é por uma limitação intelectual ou por uma falha naquele que transmite a mensagem, não. É porque vocês não cumprem a vontade daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, versículo 18, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Agora Jesus está meio que chutando o vespeiro. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Vocês têm a lei, vocês conhecem a vontade de Deus. Vocês estão maravilhados com o que eu estou falando, mas vocês têm os mesmos recursos que eu estou utilizando agora. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando daquele que me enviou. E qualquer um de vocês que quiser fazer a vontade dele vai ser capaz de conhecer aquilo que ele pede, em obediência. Mas aí Jesus introduz uma nova questão que até agora não tinha aparecido. Mais uma vez, ele está sendo inconveniente, porque em vez de deixar o subentendido, ele resolve trazer à luz do dia aquilo que antes só era cochichado ao pé de ouvido. Porque ele diz assim: por que procurais matar-me? E a resposta? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Ficou louco? Quando Saulo, no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus Cristo, a pergunta que Jesus faz para ele, a resposta que Jesus dá para a pergunta que Saulo faz, a pergunta de Saulo, ele sabe que foi tão extraordinário. Lembra Saulo, aquele que presidiu sobre a execução de Estevão? Preguei sobre isso recentemente. Esse Saulo vira e fala: quem és tu, Senhor?
Antes de saber ao certo, ele já entendeu que é o Senhor. Então ele diz, quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus Cristo é, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Que tem um sentido duplo, né? Perseguir de correr atrás e perseguir de querer prejudicar. Eu sou aquele que você persegue. E aqui nesse momento, quando ele diz para eles, todas essas perguntas são cortina de fumaça, por que é que vocês querem me matar? A resposta é, de jeito nenhum, quem aqui falou em matar? Não, mas isso daí é o tipo de dinâmica que só acontece com Jesus, né? Deixa eu trazer isso bem perto de casa para vocês. Chega para aqueles que nesse momento estão tomando ações que se traduzem em perseguição da igreja e pergunta, por que é que vocês querem acabar com a igreja? Qual vai ser a resposta? Você ficou louco, imagina, ninguém aqui quer cercear a liberdade religiosa. Imagina, de jeito nenhum. E Jesus pergunta, por que é que vocês querem me matar? E o que eles dizem? Não, você está endemoniado, ninguém aqui quer te matar. Essa dinâmica que eu quero que vocês acompanhem comigo. Jesus então responde, um só feito realizei, curou alguém. E todos vocês se admiram, e todos vos admirais. Vocês estão atrás de sinais, eu faço uma pequena coisa e vocês ficam admirados. Tá? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, e aí João põe ali que Jesus teria feito a interjeição, né? Se bem que não veio dele, veio dos patriarcas, né? De Abraão. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Vocês estão ok com cumprir a lei no sábado. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, a crítica era a cura de um homem no sábado. Para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Vocês se colocam pró-lei e pró-vida. Vocês querem me tirar a vida porque estão com raiva, porque eu curei um homem no sábado. Vocês acham que porque a lei veio de Moisés e a circuncisão está na lei, então vocês podem fazer a circuncisão no sábado. Eu não posso curar uma pessoa no sábado. Vocês não estão entendendo de onde eu vim. Ou estão e é por isso que estão bravos. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela justiça. Diziam alguns de Jerusalém, versículo 25, não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é, de fato, o Cristo? Então o povo começou a falar, ué, espera aí. O jeito que essas autoridades estão agindo, será que eles estão reconhecendo que é o Cristo e eles estão tentando dar desculpa? Isso é algo que a gente está acostumado, né? De vez em quando você vê uma pessoa negar a todo custo, de pé junto, alguma coisa, mas as ações dessa pessoa parecem só confirmar aquilo que você estava suspeitando, né? O problema é que no versículo 27 revela o que estava na cabeça dessas pessoas. Por que as autoridades não fazem nada? Será que eles acham que ele é mesmo Cristo? Mas eles dizem assim, mas nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ele não pode ser o Cristo porque nós sabemos de onde ele veio. Porque ele é meu irmão mais velho, porque lá da mesma vila que eu, porque eu conheci ele criança, ele não pode ser o Messias. Porque quando vier o Cristo mesmo, ninguém vai saber. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo,
Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Vocês me conhecem, e por isso estão achando que isso dá possibilidade de desprezo. Mas eu não vim por conta própria. Eu vim enviado por alguém que vocês não conhecem e deviam conhecer. Ele está fazendo uma troca. Vocês acham que podem me desprezar porque me conhecem. Vocês me conhecem. Mas eu conheço aquele que vocês não conhecem e é no nome dele que eu vim. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. E aí, como é que dizia aquela música antiga aí de um cantor dos anos 80? O Brasil mostra a sua cara, né? Aí eles vão mostrar a cara deles aqui. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. Ele chega, passou do limite. Agora sim, nós vamos ter que prender esse homem porque, em primeiro lugar, ele está fazendo coisas que nós não autorizamos. Segundo lugar, ele está dizendo que nós somos contra ele. E ao falar isso, ele joga o povo contra a gente. Eu não sei se vocês percebem, meus irmãos, a ironia. Ele está dizendo que nós somos contra ele, então vamos calar a boca dele. Não faz sentido. Ele está nos acusando de querer a morte dele, então vamos mandar prender. Eu tô acostumando, e eu acho que vocês também, com coisas que não fazem sentido, né? Quer ver? Ó, ele é bandido, ele está na cadeia porque ele cometeu um crime com arma na mão, ele machucou pessoas, ele roubou, então ele está na cadeia. Só que ele não chegou a cometer um homicídio, tá? Na verdade, ele só cometeu aquele crime. E ele já está na cadeia fazem 7 anos, então ele se comportou bem e tudo. Então o risco de Covid é muito alto. Então eu vou soltar ele da cadeia para não ter perigo de pegar o Covid. Mas ela saiu na rua sem máscara, eu vou botar na cadeia. Não faz sentido. Eu não estou entrando na discussão dos detalhes a respeito disso. Eu estou falando que não faz sentido. Até teve piadinha de meme que fizeram, que era assim, se eu sair na rua, vão me botar na cadeia. Mas se botar na cadeia, vão me soltar para não pegar Covid. Mas se me soltar para não pegar Covid, vão ter que me soltar na rua. Aí eu vou ser pego na rua e eu vou ser preso então, porque eu estou andando na rua e não estou obedecendo o lockdown. E não dá, é um círculo infinito. Você não chega a uma solução. Aqui eles resolvem, vamos prendê-lo porque ele está dizendo que nós estamos tentando fazer o mal para ele e ele está desrespeitando a nossa autoridade. Mas no versículo 31, bom, primeiro eu quero marcar bem, eu falei do primeiro gancho lá atrás, né? Agora eu quero que vocês gravem bem o segundo gancho. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Da primeira vez, por que é que eles não prenderam Jesus? Por que as autoridades não tiveram coragem de prender Jesus? Li com vocês, agora há pouco. Porque tinham medo do povo. Certo? Alguma coisa mudou nesse jogo, radicalmente. Porque agora nós lemos João falando pelo Espírito, dizendo que a razão pela qual, mesmo uma vez decidido que eles prenderiam Jesus, não o prenderam, é porque não tinha chegado a hora dele. Quem que está no controle dessa questão, se ele vai ser preso ou não? É ele. Não são mais eles que decidem. Eles no coração já resolveram fazer o mal.
Mas enquanto não for o momento certo, Deus não vai deixar chegar às vias de fato. Não se engane, não. Odiaram o nosso Senhor Jesus e é só uma questão de tempo até que a igreja volte a ter todo o ódio voltado contra ela também. Isso já aconteceu em outros momentos históricos. Às vezes há uma perseguição e depois Deus dá um reprieve, um retrocesso, um retorno, alivia um pouco a situação. Mas a Bíblia é muito clara que à medida que prosseguimos para a consumação de todas as coisas, só aumenta esse ressentimento contra a igreja de Cristo. Tá? E quando você chega para as pessoas e dizem, é o cristianismo que você odeia, elas dizem, você está louco. Eu sou um pluralista, eu aceito todos os pensamentos. E em alguns momentos, eles vão dizer, não é a hora de atacar a igreja, porque eles têm medo. Não vamos declarar abertamente guerra contra os evangélicos no Brasil, porque a gente precisa dos votos deles para ser eleitos. Mas chega uma hora que já não é isso que segura. O coração já está pronto para fazer o mal. Mas Deus tem autoridade. Enquanto não chegar a hora certa, Jesus não vai permitir. Nem os ataques, nem as vias de fato. Eu tenho falado sobre preparar a igreja. Mas lembre, quem vai decretar a hora certa é Deus. Não são os inimigos da fé e nem somos nós. Nós não vamos precipitar. Mas quando for chegada a hora, Deus vai conduzir as coisas. Aqui, eles não conseguiam prender Jesus, porque não era chegada a hora. Eles juravam que eles tinham controle, que eles conseguiriam prender Jesus a qualquer momento. Mas ninguém prendeu Jesus, porque resolveu fazê-lo sem que Jesus se entregasse. E ninguém tirou a vida dele, sem que ele desse voluntariamente a vida. Jesus falou isso claramente para a autoridade maior daquele território. Você não tem autoridade que não tenha sido concedida e ninguém tira a minha vida, eu é que ofereço. Porque ele é a fonte de toda a vida. Mas, versículo 31, e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? E eu quero fazer uma associação desse ponto com a nossa situação também, como eu estou procurando fazer em várias coisas. Quando a Bíblia fala, não era chegado ainda o momento de Jesus e por isso eles não conseguiam prendê-lo. É em que sentido que não era chegado o momento? Jesus fala isso várias vezes, ainda não chegou a hora. No Evangelho de Marcos fala de momentos no qual a multidão veio para prendê-lo e Jesus passou no meio deles e eles não o tocaram porque não era chegada a hora. O que é esse ser chegado a hora no ministério de Jesus? O que é que ainda faltava acontecer? E vou dizer para vocês, Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus estava preparando os seus apóstolos e plantando as sementes que iriam florescer na igreja da qual hoje nós fazemos parte. Não era chegada a hora porque ele ainda não tinha terminado de preparar aqueles que ficariam para anunciar o evangelho. E enquanto aquela obra não tivesse completa, ele não ia chegar ao ponto final, que era entregar a vida na cruz para possibilitar tudo o que ele tinha projetado e feito. O que significa que se Deus nos der mais tempo, porque não é chegada a hora, se Deus nos der a possibilidade de continuarmos por mais tempo, porque não é chegada a hora, qual é a tarefa nossa enquanto não é chegada a hora? Com o que está relacionado esse ser chegada a hora? Para Jesus era preparar os apóstolos para eles construírem as bases da igreja do Novo Testamento, da continuação, do enxerto neotestamentário na antiga árvore da igreja do Antigo Testamento. E para nós o que é? É anunciar o evangelho, é pregar. Se Deus disser não chegou a hora ainda, é porque ainda temos que pregar. Não chegou a hora para você curtir um pouco mais. Não chegou a hora ainda porque ainda temos um trabalho a fazer. E esse trabalho, primeiro, não é um trabalho realmente que deva ser feito solitário. Mesmo Jesus estava ali com os discípulos, nós devemos fazer isso juntos,
como brinca o papai sempre, não porque sejamos covardes, mas tendemos a lutar melhor em turma. Mas esse é o nosso propósito. Qualquer tempo que Deus nos dê, a sobrevida que Ele nos dá, tem um propósito específico. E esse propósito realiza o plano de Deus e assim satisfaz o nosso coração e traz alegria. Então, no versículo 31, nós vemos que muitas pessoas, dentre a multidão, creram nele e eles diziam, ninguém vai fazer o que esse cara já fez em termos da mensagem e das obras que ele está fazendo. E os fariseus, ao ouvirem a multidão falando essas coisas a respeito de Jesus, diz aqui, versículo 32, juntamente com os principais sacerdotes, aí sim eles enviaram guardas para prender Jesus. Por quê? Agora a gente tem que estancar porque a mensagem dele está sendo ouvida. Está colando. A mensagem dele está sendo ouvida e ela se torna uma ameaça. Então Jesus disse para eles, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não mais me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este, que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos? Será que Jesus vai fugir da raia? Vai para o exílio? Será que ele vai fazer isso com o fim de nos ensinar? O que significa, de fato, o que ele diz, a vez de procurar-me, e não me achareis? Também onde estou não podeis vir. Eles ficaram confusos. Por que Jesus está falando isso? Aí a maioria das pessoas separa o trecho, a perícope, e imagina que esse texto terminou aqui. Vamos fazer um exercício diferente? Vamos continuar lendo o que vem depois, ignorando essa divisão que você vê aí no texto da sua Bíblia com um cabeçalho diferente, porque essa foi adicionada depois, ela não faz parte do texto aí, é uma tentativa de elucidar, de ajudar a entender. Mas nem sempre acaba sendo o melhor jeito. Vamos imaginar o seguinte, o pessoal se perguntando, o que significa de fato que ele diz, a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou não podereis ir? E aí no 37, no último dia, o grande dia da festa. Tudo isso está acontecendo durante uma festa, não é? Provavelmente não é um episódio, são vários que estão acontecendo na sequência. Então no 37, no último dia, o grande dia da festa, e só para vocês saberem, é por isso que geralmente as pessoas acabam dividindo, porque elas dizem, ó, se pulou, houve uma mudança temporal, agora é o último grande dia da festa. Aí você presume que tudo o resto aconteceu num dia só, mas o texto não me dá essa indicação. Tá? Ele narra ali pelo menos 3 pontos diferentes que poderiam ter acontecido como conversas à parte com algum tempo entre elas. No começo eles não conseguem prender Jesus porque o dia não chegou, de repente eles resolvem prender, e aqui no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção com o coração aberto. Vocês precisam disso. Eu preciso disso. Vou dizer por que eu preciso. Porque hoje a gente está vendo a chuva, sentindo a umidade, ela está regando tudo. Não teve nem pó quando vocês chegaram aqui, né? Poeira. Mas esse último mês aí eu tenho visto a poeira aqui, o pó, porque não estava chovendo. Estava tudo ressecado. Até as minhas narinas e o meu coração. É que chega um ponto que a gente vê tanta sequidão de coração, a gente vê tanta sequidão ao nosso redor, tanta coisa que não está do jeito que devia, que no começo a gente fica sensibilizado e até chora, mas depois, com o tempo, acho que a gente endurece, né? Perde a ternura. Aquela frase célebre lá do revolucionário, tem que endurecer, mas nunca perca a ternura, não é verdade. Quando a gente endurece, a gente perde a ternura, sim. E a voz doce de Jesus
fala para mim e fala para vocês. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que ele haveria de conceder à igreja em breve para aqueles que crescem. Porque o Espírito ainda não tinha sido concedido, porque ele estava aqui. Nós não precisamos tomar dos outros ou receber dos outros o frescor da chuva fecundante, se bem que ela seja uma bênção. Porque no Espírito de Deus nós somos fontes e de nós flui água viva. E essa água viva é a mensagem do Evangelho e a graça que nós podemos oferecer uns aos outros. O antídoto para a doença do seu coração é você se entregar e dar pelos outros e receber dos seus irmãos e irmãs queridos a água viva que flui deles também. É isso que Jesus está dizendo, no momento no qual Jesus está avisando, enquanto não chega a hora, vocês não vão tocar em mim, mas quando eu disser que pode, eu vou embora, eu vou morrer, eu vou ser levado. Mas vocês vão continuar fazendo essa obra, porque ao crerem em mim, eu concedo a vocês o meu Espírito, e mediante o meu Espírito vocês vão ter água viva fluindo de vocês. Pensa na frase em relação à sequidão dos nossos corações. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o mesmo Jesus que diz, venham a mim os cansados, os aflitos, os oprimidos, porque o meu fardo é leve, a oferta que ele faz é essa, água viva fluindo do nosso coração para fora, para abençoar os outros. Como antídoto para a sequidão que nos cerca e até do próprio coração. É interessante que tem um aspecto disso, que é o esvaziamento como forma do enchimento. Ao me esvaziar em serviço, amor e vida para os outros, eu sou preenchido com aquilo que só Deus pode oferecer. Mas tem o outro aspecto, que é o de descanso e confiança no corpo de Cristo, e aprender a buscar nos meus irmãos o conforto e o consolo que eu recebo, que eu preciso, e não na validação de um mundo lá fora, que não se engane, seja sábio como Jesus. No final das contas, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo nos ressentem porque nós temos o que eles não têm. Nos ressentem porque nossos corações se renderam a Jesus e eles continuam birrados com Cristo. Não os culpe, não fique com raiva deles se eles te odeiam. Eles têm razão dentro da lógica distorcida do pecado em te odiar, porque você é tão ruim ou pior que eles e você recebeu graça maravilhosa de Deus e o coração deles está duro e eles não conseguem se entregar. Então, em vez de ficar com raiva daqueles que nos odeiam ou de ficar surpreso, entenda que é natural e que às vezes eles vão dizer, você está louco, eu não tenho nada contra os cristãos. Mas no coração eles precisam ser quebrantados e convencidos. E se Deus os impede de nos tirar a vida nesse momento, porque ainda não é chegada a hora, é porque Deus quer que nós anunciemos a essas pessoas. Porque dentre as pessoas que de princípio nos odeiam, há muitos que vão crer quando ouvirem a voz de Jesus dizendo, quem tem sede, venha a mim. Há eleitos irmãos e irmãs seus espalhados por aí. Dentre as multidões que em vários momentos vão parecer nos perseguir, tem muita gente eleita que precisa ser resgatado pela mensagem do Evangelho. E enquanto nós não tivermos cumprido a nossa missão de anunciar o Evangelho, assim como não podiam prender Jesus naquele momento que não era chegada a hora, o mesmo Jesus com autoridade vai dizer, não toquem nas minhas servas, não toquem nos meus servos, porque ainda não chegou a hora. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, ok, sigam em frente. É lógico que isso fica para outro sermão. Nesse momento, ao mesmo tempo, ele vai dizer, mas eu vou levá-los para um lugar que vocês não sabem e que vocês não podem seguir. E a igreja estará com Cristo.
quer pela morte, diante da perseguição, ou quer pelo glorioso retorno do Senhor Jesus. Aí sim, ninguém vai saber de onde ele veio, vai ser como o vento, surpresa, sem que ninguém tenha consciência. Eu rogo a Deus que refletir sobre essas coisas não cause em você um sentimento de ira de retorno, mas amoleça o seu coração e te lembre que a água viva, fecundante do Espírito de Deus flui do nosso coração quando agimos por amor e obediência. Se nós estivermos em sequidão, é porque estamos enganando a nós mesmos e não estamos bebendo da água que já nos foi ofertada. É porque a memória da rebeldia de um mundo que não conhece a Deus ainda pode fazer com que alguém que já conheceu a Cristo ainda resista no coração um pouco. Eu vou terminar com uma referência a uma história. E aí, talvez para as crianças, algumas das crianças mais velhas aqui talvez já conheçam essa história. Mas na série que o autor inglês C.S. Lewis escreveu, que é a série dos livros de Nárnia, que começa com Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e tem vários livros. Num desses livros, uma menina é levada de uma forma mágica para uma terra, um bosque, que ela não conhecia. Ela é teletransportada para esse bosque. E esse bosque é muito bonito, tem gramado, relva, plantas, cheiro agradável, brisa. Mas ela passa várias horas nesse bosque e ela começa a ficar com sede, muita sede. E ela escuta o burburinho de um córrego, de um riacho, um pouco abaixo. E ela quer ir até o riacho e beber aquela água límpida e cristalina. Ela sente uma atração tremenda para aquele riacho, para aquela água. E ela quer, a boca está seca. Só que ela olha e na beira do riacho, no caminho dela, tem um leão. Um leão enorme. E ela olha e ela vê que é um leão cuja pata é maior que o rosto dela. Os dentes parecem feitos de uma substância dura, estraçalhadora. A juba dele parece de arame farpado. E ela fica apavorada, ela não tem coragem de beber água. E o leão diz para ela, um leão falante, filha de Eva, você tem sede? E ela diz, eu tenho sede. Ele fala, venha e beba, essa água é minha e eu te dou de graça. E ela diz, mas eu tenho medo. O senhor pode sair do caminho para eu poder beber água? E o leão diz, filha de Eva, essa água é minha. Eu estou te oferecendo essa água. Eu não vou sair do caminho. E a menina fala, mas eu tenho medo. Você é perigoso? Ele falou, sou perigosíssimo. Já devorei reinos e nações. E ela fica com medo e ela luta no coração dela, porque ela não tem coragem. Mas o leão está dizendo para ela, eu sou verdadeiro, eu sou bom e eu estou te dando dessa água, pode vir beber. E o pavor faz com que ela não tenha coragem e ela passa a sede. Até que finalmente, percebendo que ia morrer se não bebesse. Entre morrer de sede ou morrer com uma patada daquele leão, ela resolve se aproximar. E ela bebe da água. E quando ela bebe daquela água, a imagem do leão se transforma. Continua sendo um leão, continua do mesmo tamanho. Mas a juba, antes que parecia de arame farpado, passa a ser uma juba linda que ela tem uma vontade imensa de abraçar. As patas gigantes e os dentes gigantes deixam de ser uma ameaça para ela e se tornam a segurança de um protetor, porque ela sabe que aquele leão vai protegê-la de todas as coisas de forma infalível. Então, mesmo como crentes, muitas vezes, nós agimos como os incrédulos, com medo de beber essa água. Isso tira a nossa efetividade no anúncio para os outros. E isso nos deixa numa situação de tremenda vulnerabilidade. Quando o que Deus está dizendo para nós é, vem, eu ofereço gratuitamente dessa água.
A todo que tiver sede eu darei de beber, e aquele que crer em mim, dele fluirão rios de água